Na física você estuda eletricidade, energia, ótica, magnetismo, eletrônica, e uma das partes da física é a chamada mecânica. A mecânica, ela pode ser dividida, pode ser dividida em, colocar aqui, cinemática, dinâmica e estática. Cinemática, né? Cinemática vem de cine, quer dizer movimento. Né? Lembra da palavra cinema, né? É movimento. Então a cinemática, tá? Ela ignora as forças. Depois nós vamos ver isso. Isto é, ela trabalha com espaço, velocidade e aceleração. Certo? Então a cinemática, ela ignora as forças que atuam no corpo, não interessa. Eu tenho um corpo em movimento, né? Evidentemente, né, que alguém ou uma máquina, né, fez com que você obtivesse esse movimento, em que você calcula o espaço, pode calcular a velocidade e a aceleração. Essa é a cinemática. A dinâmica, né, ela usa as leis de Newton, né? Leis de Newton. As leis de Newton, né, elas estão baseadas no princípio da reação. Nós vamos ver isso, tá? Da reação e também a lei de Newton, né, uma importante relação que é a seguinte: o somatório das forças que atuam num corpo é o produto da massa pela aceleração. Isso aqui é importante destacar, né? Isso aqui, ó, até vou colocar aqui, ó, é um somatório das forças que atuam sobre um corpo. Essa palavra sobre é fundamental, tá? Até vou destacar aqui, ó. Eu vejo as forças que atuam sobre um determinado corpo. Isso aqui, né, é chamada de resultante, tá? É a resultante. Resultante. Tá? Essa resultante, né, R, é o somatório das forças, tá? Chamado de resultante. Tá? Vou colocar aqui, ó, isso aqui é igual a R, tá? Então R é o somatório, né, vetorial, né, das forças que atuam sobre um corpo. Nós vamos ver isso. A estática é um caso particular. Caso, vou colocar aqui, ó, particular da dinâmica. Isto é, a aceleração é igual a zero. Então, quando a aceleração é igual a zero, isso implica que a resultante, isto é, o somatório das forças que atuam sobre um corpo, é igual a zero. Vetor. Tá? Tá bem claro isso aí. Então, ó, você tem a cinemática e ignora as forças, né? Você estuda espaço com o tempo, velocidade com o tempo, aceleração com o tempo, certo? A dinâmica e as leis de Newton. Uma delas, né, que é a segunda lei de Newton, né, é o somatório das forças que atuam sobre um determinado corpo, é o produto da massa pela aceleração.
né? Isso aqui é chamado de resultante. Tá? E a estática é um caso particular da dinâmica, isto é, quando a aceleração é igual a zero. Quando é que a aceleração é igual a zero? Né? Quando a velocidade é constante. Por quê? A aceleração é a variação da velocidade. Quando o vetor velocidade for uma constante, a aceleração é zero, né? Ou V igual a zero, né? Que é uma constante, certo? Velocidade constante e vetor V igual a zero. Isso aqui implica que a aceleração vai ser zero. Se a aceleração é zero, tá vendo aqui, ó? M vezes zero, a resultante tem que ser zero, tá? Então vocês já viram, né, que nós temos que entender, né, soma de vetores, né, para você poder aplicar essas leis aí. Vamos entender que a física, o suporte do desenvolvimento da física é a matemática. Vocês às vezes veem alguns colegas dizendo o seguinte: eu adoro física, mas eu não gosto de matemática. Tá? Isso aí é o maior engodo. Tá? A pessoa quer se autoiludir. Por quê? O que acontece? Você tem a natureza, tá? Tem um problema físico na natureza, você modela esse problema, modela como? Matematicamente. Resolve a matemática e obtém os resultados, tá, relativos àquela natureza, né, que o seu ambiente lhe dá. Né? Então, a modelagem é matemática, certo? A solução é matemática, a interpretação é física. Então, né, então o que você tem? Né? Você tem aqui, por exemplo, né, a natureza. Isso aqui é importante. Ó. Aqui, ó, determinado fenômeno, né? Fenômeno. Aí você modela. Aqui, ó, nesse modelo, tá? É que entra a matemática. Aí, quando você modela, né? Você resolve o modelo relativo ao fenômeno. Modela, resolve, né? E aqui você analisa. Certo? O resultado. Né? Analisa, né, o que você resolveu. É assim que funciona. Né? Aqui, ó, na modelagem, né, você tem a sensibilidade, né, na natureza, você modela matematicamente, resolve matematicamente, é tudo assim, ó, vem para cá e vem para cá, certo? Aqui são os resultados, né? Aqui, ó, é a solução. Solução de quem? Do modelo. Você resolve, tem a solução. Então você analisa a solução, certo? Isso é muito importante aqui, tá? Então, você não pode gostar de física sem resolver a matemática. Não pode. É impossível, tá? Então, vou ver o seguinte. Vamos começar, tá, com as chamadas grandezas. Ó. Você tem dois tipos de grandeza. Grandezas. Você tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Mais à frente, né, quando você estiver no mestrado, no doutorado, né, vocês vão ver que você tem as grandezas chamadas tensoriais. Né? Quem já tem engenharia, está fazendo mestrado, né, vão no meu canal, né, certo? E vê lá, né, tem aplicações sobre tensores cartesianos, etc. Não é o caso aqui. Então vamos lá. Que são grandezas escalares?
são caracterizadas, as grandezas, né, são caracterizadas somente por um número. Quer dizer, basta, né, caracterizadas, né, somente por um número. Exemplo. O tempo, a temperatura, a massa, etc. Por exemplo, você fala assim, que horas são? Ah, são 19 horas. Acabou. Basta você dar um número. Qual a temperatura nessa sala de aula? Né? A temperatura está em torno de 25 graus centígrados. Acabou, é um número, certo? Você vai ao supermercado, né? Certo? Me dê 200 gramas de queijo, né? Acabou, é um número, massa, certo? Agora, tem grandezas, eu vou colocar até um pouco para baixo aqui, que são as chamadas grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. Só o número não basta. Aqui, ó. Só o número não basta. Para caracterizar as grandezas vetoriais, tá? Você precisa de informar, né, 3 características. Uma delas é o tamanho, vou explicar direitinho isso aqui, o tamanho, ou chamado módulo, ou intensidade. Então, tamanho do vetor, ou módulo, ou intensidade do vetor. A outra é chamada direção. Isto é o suporte ou reta. E o terceiro é o sentido. Tá? Um ponto importante que é o seguinte: na língua inglesa, a direção e o sentido, que eu vou explicar direitinho, é chamado de direction. Quando você fala na língua inglesa, né, que um vetor basta dar o tamanho e o direction, acabou. Porque o direction envolve a direção e o sentido. Então eu vou mostrar aqui, né, na nossa física aqui, é o seguinte. Eu tenho um vetor V. Olha só, o tamanho do vetor, né, que é o tamanho do vetor, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou tirar a seta, é o V. O V sem a seta, você escreve assim, ó. O módulo ou intensidade, você faz assim, ó. Certo? É o tamanho do vetor, tá? Isso aqui é o item 1 ali, tá? A direção é a reta, ó, é o suporte, ó, a reta, ó. E aqui, ó, é a direção. Direção. E o sentido, aqui é, vamos supor, é O, A, né? Ó. O sentido, por exemplo, é de O para A, certo? Então então o sentido é de O para A, certo? Então você tem tamanho ou módulo, direção é o suporte, essa aqui é uma reta aqui, ó, indefinida, certo? Vou colocar o ponto A para cá, né? Colocar aqui, ó. Colocar aqui vetor V aqui, ó. Tá? Vetor V é OA. Isso aqui é o vetor V, OA.
Repara que OA, o tamanho é um segmento, né? V é um tamanho, é um segmento. Tá? A reta é indefinida. Então eu tenho as três características. Certo? Então, exemplo de vetores. Exemplo. Vetor velocidade. Vetor força. Vetor aceleração. Etc. A velocidade, por que ela é um vetor? Olha só. Você vem com um carro a 80 km por hora, esse é o tamanho. Tá? Vou apagar aqui, você já tem aqui tudo copiado direitinho, né? Certo? Qualquer coisa dá um pause e volta. Tá? Então olha só, eu vou me ater mais à grandeza vetorial, tá? Que se usa na mecânica, que está dentro, né? A geometria plana é um suporte para a mecânica, por isso que eu coloquei aqui sob a geometria plana. Então olha só, vamos pegar o vetor velocidade. Olha que interessante, hein? Olha só, você vem num carro, tá? Você vem num carro. Então, você vê o carro numa estrada, aqui você está em linha reta. Então o seu carro aqui, ó, tá com uma velocidade, vou colocar o módulo dela, o tamanho, de 80 km por hora. Atenção, hora é H, hein? Não é HR não, hein? Nem S, tá? Quilômetro por hora. Isso aqui é a minha velocidade V. Isso aqui, ó, é o tamanho. Aí eu venho caminhando nessa estrada, de repente, eu faço uma curva aqui, ó. Olha que interessante. Quando o carro vai fazer essa curva, ó, suponha, tá? Que a velocidade seja mantida a 80 km por hora. Tá? Estou fazendo essa curva aqui. Ó. O vetor velocidade mudou. Não é? Por quê? Porque você mudou a direção, o sentido, né? Daqui para lá. Aqui, ó, meu suporte é esse. Ó. Aí você continua fazendo a volta. Ó. Teu carro aqui, ó, já tem outra velocidade. O número é o mesmo. Aqui, ó, repara, V igual a 80 km por hora. Aqui, por exemplo, né, ó, o seu carro, né, passou a 100 km por hora. Então, repara, ó, daqui para cá, vou fazer assim, ó. Vou chamar aqui de O, aqui, ó, de O', aqui de O, duas linhas, tá? Olha só que interessante, ó. Daqui para cá, o vetor mudou, mas o tamanho dele foi o mesmo, né? Daqui para cá, duas coisas aconteceram. O vetor, o tamanho dele mudou, e o sentido dele mudou também. No caso, a direção mudou. Ó, a direção mudou. Tá? E o sentido, né, também. Né? A direção mudando, o sentido também mudou. Entendeu? Então, ó, isso aqui é um caso típico para você enxergar que V é uma grandeza vetorial. Vetorial. Olha só, da mesma forma a aceleração, né? A aceleração, né, é metros por segundo ao quadrado. Né? Aqui eu tenho um vetor aceleração, aqui eu posso ter outra, aqui eu posso ter outra, eu posso ter outra. É o vetor aceleração. A força, olha só, por que a força é um vetor? Eu tenho uma mesa aqui, ó. Aqui eu tenho um corpo, né, de massa M, certo? Olha só, aqui é a mesa. Se eu vou aplicar uma força aqui, ó, F igual
a 80 newtons, por exemplo. Tá? Aqui é um vetor F. O que vai acontecer? Esse corpo aqui não vai se movimentar. Se eu pegar o mesmo corpo, ó, aplicar aqui, ó, aqui o tamanho da força, tamanho é igual a 80. O tamanho da força, o módulo. Aqui eu vou pegar a mesma força. Ó, aqui, vou fazer assim, ó, por exemplo. Vou empurrar esse corpo para lá. Aqui é meu F. O meu F, o tamanho dele não mudou. 80 newtons. Aqui 80 newtons. Repara você, esse corpo aqui é a mesa. Aqui ele tem um efeito, né? Aqui o corpo não se move, porque a mesa segura esse corpo. Aqui ele já se move, né? Aqui, ó, eu aplicando o mesmo módulo, né? O efeito é diferente. Aqui o corpo, ó, vai vir para cá, ó. Aqui, ó. Então, repara, por que a força é um vetor? Né? Ó, o tamanho dele sendo o mesmo, né, ele pode variar segundo o suporte. Ó. Aqui é um suporte, aqui é outro suporte. Certo? Se eu puxar esse mesmo corpo para cá, ó, com menos 80, ó, mesmo tamanho, o que vai acontecer? Esse corpo vai deslizar de outra maneira para cá, certo? Certo? Então, a velocidade, né, V é uma grandeza vetorial. Né? Exemplo. Ó, que eu já escrevi, mas estou escrevendo de novo. Ó. Velocidade, aceleração, força e outros aí. Tá bem claro? Então, ó, grandeza vetorial, tá? Ela pode variar com o tamanho, com o suporte, né? E com o sentido. Tá bem claro? Tá bem claro? Então vamos lá. Eu vou somar dois vetores. Soma algébrica. Tá? Soma algébrica. Olha só. Eu vou supor primeiro, tá? Vou supor primeiro o vetor no mesmo suporte, isto é, na mesma direção. Olha só. Primeira coisa. Ó. Eu vou ter aqui, ó, soma algébrica de vetores. Então aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, um suporte. Aqui eu tenho um vetor, vou chamar de V1, tá vendo aqui, ó? E aqui vou ter um vetor V2. Tá? Repara, o vetor resultante, isto é, o vetor resultante, ele vai ter o mesmo suporte. Ele vai ser a soma do V1 mais o V2, né? Aqui é V1 e aqui é o V2. Então, esse aqui, ó, é meu vetor resultante, que é igual a V1 mais V2. Tá? É o resultante. É esse tamanho, que é esse mais esse. Tá? Então, para eu somar vetores com o mesmo suporte, né? Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é a mesma reta R, tá? Só que tá paralela, mesmo vetor. Tô somando esse com esse, né? É como se, ó, olha pro meu braço, aqui, ó. Eles têm, ó, o mesmo suporte, né? Essa reta é paralela a ela. Se eu puxar aqui, eu vou para lá, com a soma dos dois, tá? Agora eu vou pegar o mesmo suporte e vou mudar o sentido. Olha só, vou mudar o sentido. Então eu tenho, ó, é que nem o cabo de guerra. Isso aqui é cabo de guerra, ó. Eu tenho aqui um suporte, ó.
Para cá, ó, vamos supor, eu ponho 10 newtons para cá, né? A força F1. Para cá, aqui é O, tá? Para cá, eu boto 15 newtons. F2 igual a 15 newtons. Olha só, cabo de guerra. Eu puxo para lá, eu puxo para cá. Esse lado vai ganhar, né? Tá? Então esse lado vai ganhar 15 menos 10, né? Ó, esse lado vai ganhar, ó, com 5 newtons, né? Que é esse menos esse. Para lá é 10, para cá é 15, então a resultante é para cá. Isso aqui é a resultante, né? Aqui eu tenho F1 menos F2, né? Então vai dar menos, né, para cá. Se para cá é positivo, para cá, ó, vai ser negativo. Então, como a resultante é para cá, né, aqui eu tenho, isso aqui vai dar menos 5 newtons. Tá? Então, sômica algébrica de vetores implica mesmo suporte. Tá? Eu somo algebricamente. Tá? Eu posso ter, por exemplo, né? Olha só, eu posso ter assim, ó, pega o mesmo suporte, ó, aqui, ó, esse, mais esse, mais esse, para cá, aqui é, ó, eu tenho esse, mais esse, mais esse, né? Tem esses 3 vetores aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Tem muito mais para lá, né? Certo? Então a minha resultante vai ser para lá. Vai ser esse, mais esse, mais esse, menos esse, esse e esse, né? Então aqui eu tenho minha resultante, né? Vou chamar aqui, por exemplo, vetor V1, V2, isso aqui V3, né? Aqui V4, V5 e V6, né? Então a resultante vai ser, ó, para lá, eu estou adotando para cá positivo, ó, V1 mais V2 mais V3 menos, ó, V4 mais V5 mais V6. É soma algébrica, né? Tá? Então, quando eu tenho o mesmo suporte, eu posso trabalhar com os módulos. Eu posso chegar aqui, ó, olha só, ó, apagar aqui, 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 aqui e aqui. Porque eu já tenho, né, o meu eixo, tá? Então eu somo algebricamente. Isso aqui, né, chamado, né, soma algébrica. Tá? Agora vamos ver quando eu tenho a soma de vetores, tá, em que eles não possuem o mesmo suporte. Tá? Aí eu tenho a chamada soma vetorial. Tá? Essa soma vetorial eu vou mostrar, né, na próxima aula.